Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a liberação, consequência da liberação dos jogos, especialmente do bingo. Este bingo que está aí no noticiário corriqueiramente sendo fechado, reaberto, que tem os seus habituês, é assim que se diz há muito tempo, né, para o jogador que vai sempre no mesmo lugar, não mudou essa expressão. As expressões de moda, né, alteram muitas coisas, mas os habituês do bingo eu não vi nenhuma alteração. E por isso, nós estamos aqui falando sobre esta questão que envolve economia, problema social, problema psicológico e também a capacidade de controle, de fiscalização do Estado. E se aprovado, quais as vocações regionais no Rio Grande do Sul para receber esses equipamentos? Eu lembrei de Arambaré, de Canela, lembraste de Iraí, nós temos São Vicente, são notadamente as estações termais no estado do Rio Grande do Sul, não são? Creio que sim, acho que Zona Sul, Pelotas, pode ser um polo interessante. Fala São Lourenço, Arambaré, São Lourenço. Sim, pode ser bastante interessante. Nós, esse mês de setembro, agora, com a Defesa do Consumidor, completou 25 anos. Bodas de prata com a Defesa do Consumidor. Legislação de ordem pública, lei forte, lei que pegou no nosso país. Com a Defesa do Consumidor, na hipótese dos jogos serem regulamentados, os cassinos, os bingos, tem que ser aplicado na totalidade. O consumidor é o hipossuficiente e o fornecedor é o poderoso. O Código de Defesa do Consumidor regulamenta esta relação do forte com o fraco, não dos iguais, dos desiguais. Eu não tenho dúvida que máquinas, caça-níqueis, roletas, mesmo o bingo com aquelas bolinhas, etc., tudo isso tem sistemas informatizados por trás. O consumidor entra ali para jogar, ele quer ganhar, ele quer curtir aquele ambiente, é um ambiente seguro. Mas esse tipo de atividade, para funcionar bem, tem que ser bem fiscalizado, Batista e doutor Ricardo Nogueira. Tem que ser fiscalizado. As pessoas não podem ser ludibriadas, roubadas. Porque onde há esse tipo de coisa, evidentemente que esse dinheiro também está sendo utilizado para outros fins que não os normais de uma organização, que é pagar impostos, funcionários, crescer, reinvestir, etc. Nós não podemos imaginar que o jogo regulamentado vá incentivar o crime organizado. O crime organizado existe sem regulamentação de jogo, está nas esquinas. O crime organizado está na pirataria. O Brasil perde 800 milhões de reais por ano com a pirataria. 800 bilhões de impostos com a pirataria. Não é possível que nós estejamos comprando produtos piratas. Desde DVD, CD, roupa, relógio, seja o que for. O peso do cigarro contrabandeado. O cigarro contrabandeado. Quer dizer, tudo isso está lesando a nossa nação. A pirataria é uma coisa gravíssima, como o contrabando também é muito grave. As pessoas vão e trazem, escondem. Não é? Nós precisamos dar um choque, sabe? Nós temos que ser uma nação de gente mais comprometida com as coisas sérias. Alexandre, dá um exemplo bem simples das bebidas. O álcool é liberado no Brasil. Então é o seguinte, a bebida tem que ter qualidade. Claro. Né? Então a gente lembra de casos antigamente de pessoas que ingeriram bebidas que era um álcool iodado. Te lembra? Sim. O tal de bombeirinho, né? O bombeirinho era um álcool, que aí as pessoas morriam e tal. Quer dizer, então as bebidas têm que ter qualidade, tem uma fiscalização, né? Tudo bem, a pessoa vai beber, mas uma bebida passa por verificação, todas, né? Então, esse é um exemplo bem simples. Eu estava ouvindo agora tu falar esses números, né? Nós estamos com um déficit no país para o orçamento do ano que vem, que só na área da saúde está previsto que o Ministério da Saúde não terá dinheiro para todo ano, só para 9 meses. Não tem previsão para as farmácias populares. Isso é lamentável.
Isso ainda não foi constatado, Então, está assim, sendo o constatado ministro agora. que está saindo, é engraçado, né? Porque quando ele está saindo, ele fala isso, né? Se ele permanecesse, talvez não falasse. Né? Com certeza não Né? falaria. Muito engraçado, né? Então ele já disse que o orçamento só vai dar para 9 meses. Então a gente está já se preparando para ficar 3 meses a seco, né? Não sei se você... Ou quem sabe o escalonamento. Talvez isso, que já está ocorrendo, né? Então o déficit do orçamento do ano que vem já está apresentado, regulamentado, em 60 bilhões. É horrível 60 isso. bilhões. No entanto, eu estava ouvindo esses números que tu falaste, a sonegação no Brasil é calculada em, no mínimo, 500 bilhões. Quer dizer, esse déficit de 60 bilhões seria fichinha, né? Ele é 15% do que é sonegado. Né? Então tem que ter essa fiscalização. Se tem, claro que nos Estados Unidos, os cassinos são só em áreas que são áreas indígenas, né? Nevada, ali no sul dos Estados Unidos, regiões fronteiriças com o México, assim por diante. E quem criou os cassinos nos Estados Unidos foi a máfia, né? E a máfia americana tem como hoje até está entre a primeira ou segunda maior arrecadação os cassinos, né? Então tem que se ter cuidado, porque se tem história de maracutaias lá para não deixar as pessoas ganhar, né? Quando o sujeito começa... É engraçado porque quando começa a ganhar muito no cassino, começa a aparecer umas pessoas estranhas. Isso a gente vê em filmes, né? Se vê muito muito em lá, filmes o cara isso. começa a ganhar muito. Claro que também ao contrário, também tinha quadrilhas que ludibriavam, que tinham esquemas. Isso. Mas tem vários filmes, né? Rayman, né? Mas ali era o cara que contava as cartas, né? Como se fosse ilegal contar carta, né? Mas para o dono de cassino é. Né? É aquela história, né? A banca tem que ganhar, né? Se tu chega lá e começa a ganhar, eles não gostam muito. Então tem que ter uma fiscalização. Então, como eu digo, que nem a fiscalização da qualidade das bebidas. Então nós temos bebidas que são lícitas, mas todas passam por uma inspeção do Ministério da Agricultura, não é isso? Isso. Tem exame de qualidade. Exame de qualidade. Tem um amigo meu que diz assim, tu quer ver acabar com o tráfico no Brasil? Legaliza. Eu quero ver esses traficantes ter controle de qualidade. Primeiro que eles vendem 1/10 do que eles prometem. Aí eles já ganham um monte, ganham 1000%. Porque a cocaína no Brasil é toda malhada. Ninguém aqui cheira cocaína. Cheira tudo, menos cocaína. Que no final talvez seja até um bem. E todas as drogas aqui é tudo malhada, né? Quando chega uma droga boa, os caras quase morrem. Dele é efeito psicológico. Exatamente. Então, vê bem, se nós tivéssemos controle de qualidade, os traficantes têm que pagar COFINS, imposto de renda, vai me ajudando, quais são os outros impostos todos que tem que pagar. Meu Deus, imposto de renda, eles iam desistir, eles vão dizer, não queremos isso. Né? Então, como fazer que nem no Canadá, né? O Canadá há uma distribuição da droga, mas em farmácia, com pessoas cadastradas, etc. e tal. Agora, o Canadá é o Canadá, né? Então, na verdade, o que o Brasil precisa é eficiência, o que nos falta aqui é eficiência, competência e excelência. Então, a partir do momento que tu tem, por exemplo, bebidas de qualidade, e se tu tivesse drogas pagando tudo isso, então, que seriam vendidas, vamos dizer, pelos laboratórios, né? Teria que ser. Né? Quando o pessoal fala que essa campanha da legalização da maconha, quem é que está por trás disso? Né? Da campanha disso. O pessoal viu que isso é um mercado muito grande. E quem é que tem interesse na legalização da maconha? Diminuir o consumo de tabaco no Brasil. Tem muito contrabando. Legaliza. No Brasil, quem proibiu a maconha foi o Getúlio Vargas. Até 1937 ou 38, tinham cigarros de maconha, marca Guarani, era vendido que nem cigarro nas tabacarias. Aí o Roosevelt, que é o presidente dessa época nos Estados Unidos, sim. obriga para uma campanha
que eles estavam fazendo por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que eles precisavam do cânhamo para fazer os paraquedas, né? Então, ele obriga o Brasil a proibir a maconha no Brasil. Aí o Getúlio Vargas, sob pressão do Roosevelt, decreta a proibição da maconha, mas era vendido normalmente. Então, mas o Getúlio ganhou muito mais do Roosevelt do que perdeu, né? Ele deu algumas coisas, concordou, mas industrializou o país. Sim, a usina, nessa conversa com, a usina de Angra, nas conversas com o Roosevelt, né? Nós tínhamos aquela base americana lá em Natal. Natal. Então, tudo isso. Então, a gente tem que ver assim, os interesses hoje geopolíticos e econômicos que gera isso. Porque esse mercado, ele é um mercado muito grande. E o jogo também. Então, assim, o jogo, as pessoas jogam em outros lugares, como o Alexandre falou. Então, o pessoal vai para Foz do Iguaçu, né, que é um dos maiores lugares para jogo, né? Livramento aqui, né? Livramento, lá em Ribeira. Lá em Ribeira, vão jogar em Ribeira. Punta del Este, Montevidéu. Foi reaberto o Cassino Carrasco, que está lindíssimo. Lindíssimo o prédio, o hotel. O cassino em si não gostei. Eu acho o Conrad melhor. O Conrad né? É muito bonito. E turismo, né? Eu ia falar sobre turismo, exatamente. Turismo, esse incentivo, né? O ir e vir das pessoas. O momento, incentiva muito. Porque o turismo é uma ação, né? O turismo não é consolidado, não é o equipamento. O equipamento a iniciativa privada faz. As motivações são várias, né? O turismo é ir e vir, ter atrações, lugares para ficar, para permanecer, para retornar. Né? Eu não quero cometer injustiças aqui pela deslembrança, se existe essa expressão correta. Eu falei aqui em Iraí, falamos Iraí, São Vicente, etc. Convém lembrar Nova Prata, as águas de Nova Prata, entre Nova Prata e Protásio Alves, local ideal para o turismo, para o turismo saúde e também para a implantação de equipamentos. A Serra, a Lagoa dos Marcelino Ramos. Litoral, né? O nosso litoral. Litoral, Marcelino Torres, né? Ramos. Eu acho também. que liberar para todo mundo e pronto. Onde tiver empreendedor interessado em explorar, em construir, gerar emprego, impostos, não é? Imagina o Norte e o Nordeste, imagina no Amazonas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas já tem um cassino, que eu acho que é o mais famoso do Brasil, em Fortaleza, se não me falha a memória, eu acho que é Guarani o nome. É famosíssimo esse cassino. E esse cassino jamais deixou de funcionar. Eu chego em Fortaleza, todo mundo me pergunta, e só não vai para o cassino? Esse cassino jamais fechou. Lá no Rio de Janeiro, a gente morou, tinham clubes como o Marimbas, por exemplo, que sempre foram uma jogatina. Te lembra? Ali na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? O Marimbas. Aqui em Porto Alegre, vamos deixar de ser hipócritas, né, Batista? Onde é que tu vai jogar carta? Eu não jogo. Mas se tu fosse jogar, os teus amigos jogam. Os clubes sociais eram um grande centro de jogos de carta, né? Não vamos falar aqui o nome para não criar nenhum problema. Mas todos os principalmente clubes... aqueles localizados e não em pontos de mais livre acesso, e os mais fácil acesso. Mais conhecidos que tem em todas as cidades, inclusive do interior, todos têm o mesmo nome. Todos têm o mesmo nome. São dois nomes concorrentes. Né? Exatamente. Então, o pessoal carteado e carteado pesado. Carteado... De gente que perdeu o de sequência de dias, né? Não, dias e noites. Agora, o grande problema do jogo é esse, mais puxando para a área médica. O cassino, ele tem uma arquitetura interessante. O Alexandre conhece bem cassino e bingo. Cassino não tem janela, não tem relógio. Não sei se vocês já prestaram atenção. Pé direito muito alto. É verdade. Pé direito muito alto para compensar. Por que disso? Para a pessoa perder a noção do tempo. Então as pessoas perde mesmo. E perde mesmo. E a ideia é essa. Na verdade, é sair da realidade, sair do mundo real, entrar num mundo... hoje, por exemplo, do mundo, eu ia dizer mundo virtual. Né? Virtual, tu joga os games, né? Que a gente não tem noção aqui, porque nós não somos dessa geração dos games, mas a gente tem que ter noção, Batista e Alexandre, o quanto que essas crianças e adolescentes, tem gente que larga tudo. É que o game é a criação... Não sai da frente do... É uma criação de história eletrônica. É isso.
onde esta a grande o cidadão atração. que joga, ele é protagonista. Ele é protagonista. Exatamente. Ele Esse é o problema. Então isso é uma coisa que nós assim ignoramos, que nós somos jurássicos, né? Nós somos tempo de jogo de carta, de roleta e coisa. Analógicos, né? E essa gurizada é do digital. Então, mas tu tem que ver o quanto que entra e roda de dinheiro nessa questão dos games. Então eles entram para lá, esquecem do mundo, eles são chamados vampings, os vampirinhos, eles passam às vezes 30, 36 horas, 40 horas por semana jogando, aí não dormem, não estudam, não trabalham, não comem. Então o cassino é para a gente perder a noção do tempo. Então tem gente que fica 2, 3 dias, 1 dia, 2 dias dentro do cassino, teoricamente não dormiria, não se alimentaria. Mas o que ocorre? A maioria dos grandes cassinos no mundo são dentro de hotéis. Né? Em Las Vegas tem hotéis imensos, mas hotéis com 5.000 leitos, uma coisa absurda. Né? É uma coisa assim. Né? Porque a pessoa vai ali, dorme e volta para jogar. Né? E hoje até tem gente que se alimenta dentro do próprio cassino. Tem ali o restaurante, né? E tem show e toda essa coisa. Então, claro, que tudo aquilo que é em excesso é doentio. Por exemplo, o uso e abuso de álcool em excesso, né? O álcool é lícito, em alimento. Então, o centro da questão do jogo compulsivo, ele está no núcleo do centro do prazer, que seria transtornos alimentares, transtornos sexuais, pessoas que também têm compulsão por sexo. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Existe medicamento que atenua isso? Existe tratamento, né? Eu vou te dar um exemplo. Você consegue desprogramar essa pessoa que tem essa compulsão pelo jogo? É possível desprogramá-lo? Esse que é o problema. Então, eu estava estudando, como eu te falei, então nós temos um problema bem objetivo. A maioria da população brasileira hoje está com sobrepeso, 20% da população é obesa e 51% com sobrepeso. E esse é um fenômeno mundial. Então, o que está ocorrendo? Nós encaminhamos muitas pessoas para a cirurgia bariátrica, pessoas com obesidade mórbida. Essas pessoas são compulsivas na alimentação. Elas têm compulsão, elas não podem comer. Então tem que fazer uma cirurgia bariátrica. Aí o que ocorre? A pessoa não pode comer mais porque houve a redução do estômago. Mas como ela é compulsiva, ela tem uma personalidade adictiva e compulsiva, ela troca a compulsão. Ela transfere... Ela tem alma de gordo. Transfere exatamente. A compulsão. Ela alma transfere, exatamente, cabeça de gordo. Cabeça de gordo. Alma de gordo, cabeça... Tá. Ela transfere a compulsão. E na maioria dos casos, no caso da cirurgia bariátrica, as pessoas tinham compulsão por alimento, trocam essa compulsão pelo jogo ou pelo sexo compulsivo. Porque eles não mudaram a sua personalidade adictiva e compulsiva. Esse que é o problema. Tem uma relação aí de postura, não teria? Porque a pessoa come sentada. Pelo jogo ela permanece sentada. No sexo, não estudos, sei se faz no sentado. sexo Pode fazer também. É outro departamento também. Não, mas medicação, vamos ficar nessa outra reação. Não, na verdade... Então, nessa troca pelo jogo. O problema é o seguinte, é um transtorno de personalidade. Puxa vida. Então a pessoa é compulsiva, ela é adictiva. Né? Então o que ela tem que mudar é deixar de ser uma pessoa compulsiva. É que nem a pessoa estressada. O cara é estressado no trabalho, ele resolve tirar férias. Mas aí ele se estressa nas férias, aí ele briga lá com o gerente do hotel. Com a mulher, com os briga, filhos. briga, não gosta da comida no restaurante, então, não admite atraso aí, dos filhos. Isso, aí ele quer tudo certinho. Pô, calma, nós estamos aqui passeando, entendeu? Estamos aqui curtindo, né? Verdade. Mas ele é estressado, então ele se estressa em tudo. Bem, temos 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento. Direta essa conversa agora, bem linear com o nosso telespectador Alexandre Apple. Bem, eu quero agradecer o convite. Entendo que o Brasil está aí nessa situação difícil. Nós estamos com um país em crise, um Estado em crise. É preciso ter alternativas, né, de melhor arrecadar, de ser mais eficiente os controles,
dos impostos, da arrecadação. O Estado tem que ser muito mais eficiente no que faz hoje, né? E acho que a regulamentação dos jogos, dos cassinos, dos bingos, poderia ser realmente uma alternativa muito interessante. O Brasil está na contramão da modernidade. Precisamos de duas etapas, perdão interromper. A legalização e a regulamentação. E a regulamentação, exatamente. E fiscalização. Se o Estado fiscalizar, vai dar certo. Fiscalizar com gente preparada para isso, né? Aí o cidadão vai para uma casa dessas com a certeza que vai ser um resultado aleatório, ou ganha ou perde, mas que não vai ser roubado. O que nós não podemos imaginar é que estruturas vão ser abertas para roubar pessoas, doutor Ricardo, né? Para ludibriar pessoas. O Brasil tem muito disso. As pessoas são... O Brasil é um país onde grande parte da população é desonesta. Gosta desse tipo de coisa, né? Gosta do gatonete, do produto pirata, né? É aquela história. Tem droga aí, mas porque tem consumidor. Do pichuleco. Do pichuleco. Então, regulamentar e fiscalizar. Muito obrigado. É a minha opinião. Doutor Alexandre Appel, vice-presidente do Fórum de Defesa do Consumidor do Estado do Rio Grande do Sul, duas vezes responsável pelas atuações, pela atuação específica do PROCON, com muito resultado efetivo, positivo, daí a recondução numa outra oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação no Democracia. Prazer, Doutor Ricardo Nogueira. Mais uma vez, agradecer o convite, Batista, a satisfação grande de estar aqui com o Alexandre, meu amigo, meu querido, meu irmão. E quanto a essa questão do jogo, nós temos que ter um cuidado muito grande. O jogo, ele pode abrir uma esperança, né, das pessoas achar que através do jogo vão mudar de vida, que vão ganhar alguma coisa. Na verdade, ele pode ser caracterizado como um entretenimento e um lazer. Agora, se nós vamos lá, quem joga por necessidade perde por obrigação. Então, a gente tem que ter claro assim, eu vou lá para me divertir, né? Não vou lá achando que eu vou pagar minhas dívidas com o dinheiro do jogo. Ao contrário, periga-se de endividar mais ainda. Então, na verdade, eu acho que o problema nosso é que nós estamos numa fase de transição da personalidade. O Brasil tem que mudar aquela personalidade. Tínhamos o complexo de vira-lata, de sentimento de inferioridade, e depois tínhamos aquela coisa da malandragem, de levar vantagem. Nelson Rodrigues e Gerson. Eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Então a gente tem que entender que a gente só vai ganhar alguma coisa trabalhando muito, sendo competente, fazendo um trabalho de excelência, né? E como diz tu, Batista, e o Alexandre, ao invés de nós imitarmos os modelos que não deram certo, nós temos que imitar os que deram certo. Ao invés de ficar imitando os velhos modelos, a Escandinávia, né? A Escandinávia, por que as coisas funcionam lá? Porque elas são organizadas, as pessoas são educadas e eles vivem dentro de uma realidade, né? Então nós temos que estar preparados para viver uma realidade muito dura, uma realidade muito triste, mas que nós só podemos transformá-la com muito trabalho. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Lembrando o exemplo da Escandinávia. Lá, um respeita o outro.